Bem, a nossa estrutura inicial do site já está concluída. Agora a gente vai partir para colocar os elementos dentro dessa estrutura inicial. Então imagina que isso aqui é uma estante, né, que está totalmente vazia. Então eu coloquei uma imagem aqui só para você ter ideia. Então a gente já tem essa estrutura inicial, né, que seria como se fosse um nicho, uma estante aqui. E agora a gente vai partir para colocar os elementos aqui dentro. Que no nosso caso a gente vai colocar aqui dentro do container. E quais são esses elementos? Eu tenho aquele gráfico aqui. Então eu tenho aqui essa estrutura inicial que está pronta, eu preciso colocar lá dentro dos containers esses objetos, entre aspas, né? Esses objetos, esses elementos aqui. Então aqui no header, por exemplo, eu preciso de colocar o logo, né, do site e também preciso colocar o menu aqui na minha direita aqui. Então o meu logo está à esquerda e o meu menu está à direita, e isso dentro do container. Dentro da seção aqui do topo, né, eu tenho essa chamada aqui, então isso vai ficar também dentro, né, desse, no nosso caso aqui, dentro do topo. E eu tenho também as outras seções, então da mesma forma, né, eu preciso colocar uma imagem à esquerda, esse texto aqui à direita, preciso colocar essa imagem e esse parágrafo aqui centralizado e assim por diante. Então a gente vai começar a implementar isso. Só que antes de colocar a mão na massa no projeto em si, né, no site, eu preciso te ensinar alguns conceitos importantes relacionados a posicionamento de elementos. Alguns participantes do Play Code Makers entraram em contato comigo e estavam tendo essa dificuldade, né? Porque eles não conseguiam alinhar o elemento à esquerda, à direita, centralizar. Então essa é uma dúvida bem recorrente. Então eu vou fazer uma rápida explicação aqui, só para você ter alguns fundamentos que são bem importantes para você desenvolver layouts, sejam de sites ou até mesmo de interfaces de sistemas, tá ok? Então vamos voltar para o código aqui. Eu criei um arquivo totalmente separado, flex.html, que você não precisa se preocupar em criar esse arquivo aí não. Isso aqui eu criei só para te dar essa pequena aula aqui de alguns fundamentos de posicionamento de elementos, beleza? Então eu tenho um HTML aqui bem simples, né? Que eu tenho um container aqui também, igual a gente criou o container lá no nosso projeto. E eu tenho duas caixas aqui, então o meu HTML é esse. Tem um container, eu tenho duas divs, caixa, né? Caixa 1, caixa 2. E eu coloquei aqui, defini a altura, largura, altura, a cor de fundo, eu coloquei um cinza claro e coloquei uma margem aqui. Até aí nenhuma novidade. Como eu disse anteriormente, em projetos anteriores, o comportamento padrão do CSS é esse aqui. Então se eu tenho um elemento de caixa, né? Com elemento com display block, o normal é que ele tem o elemento, primeiro elemento, e ele jogue o segundo elemento para debaixo aqui. Então se eu tivesse mais elementos, ele faria o mesmo. Então caixa 2, caixa 3, etc. Só que eu posso, dependendo, nem todo elemento, né, ele segue esse comportamento. Então eu tenho alguns elementos que ele tem o comportamento de linha, por exemplo. Então eu tenho o display inline, né? Então vamos mudar aqui só para você entender. Então o padrão é esse aqui. Então já que não tinha nada definido, o padrão é display block. Então do jeito que está aqui. Eu posso mudar esse elemento aqui para display inline. Só que o comportamento é totalmente diferente, tá vendo? Apesar de mostrar na mesma linha, um do lado do outro aqui, ele perde algumas características importantes. A altura e a largura, por exemplo, param de funcionar, porque é uma característica dos elementos inline. Então a gente tem elementos inline aí como os links e aquelas tags relacionadas à formatação de elementos, strong, entre outras tags. Então eu não vou entrar em detalhamento aqui, mas com o passar do tempo, quando você ficar mais experiente, você vai saber qual é o comportamento padrão de determinado elemento. A div por padrão é block, então, mas eu posso forçar uma div, né, a se comportar como display inline, sem problemas. Mas se eu tirar aqui, ela volta a ser se comportar como bloco. E eu tenho também uma opção intermediária aí, talvez você conheça, talvez não, que eu posso usar um display inline block, que ele se comporta como se fosse, né, uma mesclagem dos dois, então inline e block. Então veja que ele manteve aquela característica de manter a altura, a largura, e mesmo assim ele deixou um elemento do lado do outro. Então o display inline block ele é bem útil, a gente costuma usar bastante nos nossos projetos. Existe também uma outra possibilidade da gente usar o float. Então eu posso tirar isso aqui e eu tenho aqui caixa 1 e caixa 2, né? 1 e 2 aqui. Então eu vou colocar a classe aqui, falando que essa caixa eu quero que ela flutue à esquerda. E para funcionar perfeitamente eu preciso colocar que
a outra caixa, a caixa número 2, ela vai flutuar à direita. Então veja também, né, que isso é um recurso também bem interessante que a gente pode usar também. Esse float left, float right, ele costuma dar bastante problema assim. Então se você é iniciante, você, dependendo da complexidade do layout, você pode ter algum problema, porque ele costuma ser bem problemático assim. Por isso hoje a gente tem um novo padrão que funciona muito bem e é o que a gente vai usar nesse projeto aqui, que é a possibilidade de usar uma forma chamada flex. Então, ao invés de colocar aqui no elemento display, igual eu coloquei, né, display block, inline, a gente pode colocar esse display flex no container. Então, eu posso colocar aqui display flex e veja que ele aplicou essa característica a todos os elementos que estão dentro do container. Então, aqui, né, eu tenho meu HTML, tenho o container e tenho os elementos aqui dentro. Eu coloquei o display flex aqui no container e isso refletiu no comportamento dos elementos que estão dentro do container. E no caso aqui o resultado foi parecido lá com aquele display inline block que eu tinha colocado aqui no elemento. Então veja que no CSS, assim como na programação, tecnologia em geral, você pode atingir o mesmo resultado de formas diferentes. Então por isso que eu estou te ensinando esses conceitos aqui, porque em determinada situação você pode escolher a técnica A ou a técnica B, não tem problema, desde que o resultado final, né, seja sempre o mesmo. Eu particularmente, quando a gente está trabalhando com posicionamento de elementos, eu gosto muito de usar esse display flex, porque como o nome diz, né, ele traz uma flexibilidade muito boa aí. Então veja que eu posso usar, por exemplo, tem um outro atributo aqui, né, que eu posso usar flex, e eu posso falar que eu quero uma direção para o flex. Então eu posso falar que eu quero a direção relacionada à coluna. Então veja que ele mudou, né? Ele estava na direção linha, que é um do lado do outro, e agora eu posso mudar para direção coluna. Então veja, por isso, né, que se chama flex. É como se fosse um comportamento flexível. Eu consigo, usando apenas o flex, ter comportamentos similares com o display inline, display block, display inline block ou float também. Então se eu mudar aqui de coluna para linha, né, o row, veja que ele mudou aqui. Tem um outro recurso bem interessante também, que a gente pode justificar o conteúdo e centralizar. Então posso usar isso aqui. Veja que ele é bem interessante, né? Então ele vai, usando o flex, a gente consegue criar uma infinidade de layouts aí, de posicionamento de elementos nos nossos layouts. E tem uma outra possibilidade que eu gosto bastante também, que é o Space Around, que ele coloca os espaçamentos sempre em volta do elemento, né? E deixa organizado. A outra opção também, se você pode usar o Space Between. Então ele colocou um espaçamento entre os dois elementos e não colocou aqui nada na lateral. Com isso você acabou de aprender aí alguns conceitos importantes aí do flex e alinhamento em geral no CSS. Então é você que vai decidir, né, dependendo do seu projeto, qual técnica que você usa. O flex tem muito mais coisa do que isso, eu não entrei em detalhes aqui. Ele tem muito mais comandos, né? Então, à medida que a gente for precisando usar cada um dos comandos, eu vou ensinando na medida do necessário. Porque não adianta nada você querer estudar tudo sobre flex, mas você não vai usar num projeto tudo. Você nunca vai conseguir usar todas as possibilidades dentro de um mesmo projeto. Então eu prefiro te dar só essa base aqui, coisa rápida, e à medida que a gente for avançando no Play Code Makers, eu vou te passando mais propriedades do CSS relacionadas ao flex, tá ok? Mas se você quiser se aprofundar um pouco mais, tem uma referência aqui muito boa que eu separei para você, que é um guia completo, e o legal dele é que ele é bem visual, então só batendo o olho nas imagens e nos comandos aqui, você consegue descobrir, né, para que serve, como funciona. É bem completo, eu recomendo fortemente.